A história do rei Davi, olha, é uma das mais conhecidas e ao mesmo tempo uma das mais cheias de paradoxos da Bíblia. Ele foi o pastor que se tornou rei, o poeta que virou um guerreiro temido, um homem de uma fé gigantesca e, pasmem, de erros catastróficos. A jornada dele é um verdadeiro estudo sobre ascensão, queda e, o mais importante de tudo, sobre a real possibilidade de redenção. Pensa bem nessa frase, um homem segundo o coração de Deus. É uma descrição, nossa, muito poderosa, quase mítica. Coloca Davi num pedestal, né? Mas é justamente esse contraste entre esse ideal e a realidade bagunçada da vida dele que torna a sua história tão fascinante e, para ser sincero, tão humana. E isso nos leva àquela pergunta que não quer calar. Como é que alguém, descrito como tão próximo de Deus, pode cair de forma tão feia, cometer erros tão terríveis? É justamente ao explorar essa tensão que a história de Davi deixa de ser só sobre ele e passa a ser também sobre nós. Então vamos lá. Vamos voltar para o começo, porque para a gente entender a profundidade da queda de Davi, a gente precisa primeiro apreciar a altura que ele alcançou. E tudo isso começou com uma base de fé, uma base construída muito antes dele sequer sonhar em usar uma coroa. Tenta imaginar a cena. O profeta Samuel chega para ungir o próximo rei de Israel. Ele vê os irmãos de Davi, todos altos, fortes, com um jeito de rei. Mas Deus o corrige com essa lição fundamental. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Davi não foi escolhido por ser o mais forte ou mais bonito. Ele foi escolhido pelo que ele era por dentro. E essa escolha, nossa, ela define todo o resto da sua história. E que jornada, hein? De um simples pastor que enfrentava leões e ursos para defender ovelhas, a ser secretamente ungido rei. Depois, sua fé é testada na frente de todo mundo contra o gigante Golias. E mesmo quando se torna um fugitivo caçado pelo próprio rei Saul, ele tem a chance de se vingar e se recusa a feri-lo. Cada um desses momentos não era só uma aventura, era um tijolo sendo colocado na construção do caráter dele. Bom, é aqui que a história dá uma virada bem sombria. A gente chega no capítulo mais difícil da vida de Davi. É aqui que vemos o grande herói falhar, e falhar feio. E é exatamente por isso que essa parte da história é tão importante pra gente. Sabe o que é mais irônico nisso tudo? O maior teste na vida de Davi não veio no deserto enquanto ele fugia de inimigos ou passava por dificuldades. Não, veio no conforto do palácio, no momento de ócio, de complacência. Quando ele deveria estar na batalha com seus homens, a vulnerabilidade encontrou uma porta aberta. E aqui a gente consegue ver quase que em câmera lenta como o desastre foi acontecendo passo a passo. Não foi um único deslize. Começou com o olhar, com a cobiça. Isso se transformou em adultério. Para esconder o adultério veio a mentira, o engano. E quando o engano não deu certo, a solução foi o assassinato a sangue frio de um dos seus soldados mais leais. Um erro puxando o outro cada vez mais fundo. Essa frase, nossa, ela captura perfeitamente essa espiral, a natureza cumulativa do erro. Uma escolha errada, quando não é confrontada e corrigida, exige outra, geralmente pior, para ser encoberta. Davi não estava só caindo, ele estava cavando ativamente o seu próprio abismo. Mas olha só, a história de Davi não termina no fundo do poço. De jeito nenhum, porque o que acontece a seguir é um dos confrontos mais dramáticos e, ao mesmo tempo, um dos atos de arrependimento mais poderosos de toda a Bíblia. É aqui que o verdadeiro caráter daquele coração é finalmente revelado. Tenta visualizar isso. O profeta Natan chega no palácio e conta a Davi uma história. Um homem rico que tem tudo rouba a única ovelhinha de um homem pobre. Davi, cheio de raiva, de um senso de justiça, declara que aquele homem rico merece morrer. E é aí que Natan aponta o dedo e diz: esse homem é você. Pronto, o segredo de Davi estava exposto. E esse é o ponto de virada. Pensa bem, Davi poderia ter se justificado, poderia ter culpado Batseba, minimizado o erro, afinal ele era o rei. Mas ele não fez nada disso. A resposta dele foi imediata, curta e direta. Pequei contra o Senhor. Ele assume tudo. E é aí que começa o verdadeiro arrependimento. Na responsabilidade total. E essa confissão não ficou só ali na frente de Natan. Ela se transformou numa das orações mais viscerais e honestas que a gente encontra na Bíblia, o Salmo 51. Repara no que ele pede. Não é só perdão, é transformação. Cria em mim um coração puro. Ele entendeu que o problema não foi só o que ele fez, mas o que estava dentro dele. E essa parte da oração, ela revela tudo. Ele não quer só um curativo para a culpa. Ele quer uma cirurgia na alma. Ele anseia por uma estrutura interna que não o deixe desmoronar daquele jeito de novo. É um pedido por uma restauração de verdade, não só um alívio momentâneo. E aqui vem uma lição bem séria. O perdão de Deus foi real, foi completo. Mas as consequências terrenas das suas escolhas, essas foram inevitáveis. A tragédia e o conflito entraram na casa dele e não saíram mais. O perdão de Deus não é um passe livre para a gente evitar as repercussões naturais dos nossos atos. Ok. Então,
No fim das contas, o que a gente tira de tudo isso? Por que essa história tão antiga ainda conversa com a gente com tanta força hoje em dia? Qual é o verdadeiro legado que Davi nos deixou? A gente tende a pensar que ser grande é ser perfeito, não é? Não cometer erros. Mas a vida de Davi vira essa ideia de cabeça para baixo. A grandeza dele, o motivo pelo qual ele é chamado de homem segundo o coração de Deus, não estava na sua ausência de falhas. Estava na direção para a qual o coração dele se voltava depois de falhar. A grandeza foi forjada no fogo do arrependimento. Então, qual foi o caminho de volta para Davi? Qual foi a receita dele? Bom, não foi negociando com Deus, nem se justificando. Foi através de uma confissão total, sem reservas. Com humildade, ele se tornou completamente dependente da misericórdia de Deus, confiando que a restauração viria de lá, não dele mesmo. E o mais importante, ele desejou um coração puro mais do que uma reputação limpa. Isso é um verdadeiro mapa para qualquer um de nós que busca um recomeço. No fim, o legado de Davi é esse, sabe? É sobre a bússola do coração dele. Mesmo quando estava tudo quebrado, quando ele estava perdido na escuridão do próprio erro, essa bússola ainda apontava para Deus. Era um coração imperfeito, sim, e muito, mas era um coração que sempre soube qual era o seu verdadeiro norte. E é por isso que a história de Davi acaba se tornando um espelho para a gente. Ela nos força a perguntar para onde o nosso coração está apontando. Especialmente depois que a gente erra. A questão não é buscar a perfeição, mas ter a coragem de Davi. A coragem de ser honesto sobre as nossas falhas, a humildade para se arrepender de verdade e a fé para acreditar que a restauração é sim sempre possível.